Meu amigo vascaíno, Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, CEO do Vasco da Gama, ele diz que recebeu o convite. Vamos falar sobre isso. E hoje começa a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama. E óbvio que a gente vai falar muito aqui sobre esse jogão de bola envolvendo Vasco da Gama e Santos, que está repleto de polêmica fora aí das quatro linhas. E o Vasco sofrendo aí ameaças sérias de perder pontos junto à FIFA. A gente vai explicar toda essa situação. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui sem demoras falando sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, colocando logo de cara na tela aqui os jogos. Então vamos lá. Vocês vão ver aí que logo de cara começa hoje a 25ª rodada com um jogo que interessa muito ao Vasco da Gama. O Bahia, que é um concorrente direto do Vasco, que está ali na zona do rebaixamento, joga com o Flamengo às 16 horas hoje no Maracanã. Esse jogo é importantíssimo, que o Bahia não vença, que ele venha perder pontos. A gente tem mais jogos aqui hoje, ó. Fortaleza e Grêmio. Esse jogo é visando o G4. A gente tem um jogo aqui importantíssimo para as pretensões do Vasco também, que é esse jogo entre Santos e Corinthians. Mas como assim, Laureano? Isto porque o Corinthians, gente, não está livre ainda do rebaixamento, não. E o Corinthians vem da demissão aí do Luxemburgo, a estreia aí já do Mano Menezes. Outro jogo que interessa para o Vasco da Gama é Cuiabá e Fluminense, porque o Cuiabá, embora ele esteja fora ali da zona do rebaixamento, ele só fez um ponto nesse retorno aí, em 15 pontos disputados, meus amigos. O seguinte, o Internacional também joga hoje, fechando os jogos deste sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. O Inter que deverá colocar uma equipe alternativa por conta da Libertadores. Isso pode ser legal para o Vasco, porque o Vasco ele está simplesmente aí pleiteando uma vaga na Copa Sul-Americana. E o nosso jogo é amanhã, Vasco e Santos. Lembrando que na segunda-feira tem outro jogo aqui importante, que é Botafogo contra a equipe do Goiás. Esse jogo aí, o Vasco tem que secar muito o Goiás. E a gente vai ter dois concorrentes direto aqui, ó, que é o Cruzeiro jogando contra o América que está ali na zona do rebaixamento, e a gente vai ter um Atletiba também lá no Couto Pereira. Então, rodada importantíssima para o Vasco. Hoje o Vasco da Gama ele está aqui, ó, na 15ª colocação, com 26 pontos, a 3 pontos ali da Sul-Americana, certo? O Vasco está a 3 pontos da Sul-Americana. O Vasco vencendo aí, ele pode ganhar 3 posições aí, ou quem sabe até 4, a do Cuiabá, porque o Vasco tem um saldo de gols melhor do que o Cuiabá. E essa partida de amanhã é decisão por tudo que foi dito aí, meus amigos, certo? Tudo que foi dito. O Santos aí, no decorrer da semana, conseguiu um efeito suspensivo junto no STJD,
teve aquela polêmica toda do presidente do Santos vindo ao Rio de Janeiro, indo até a CBF, falando que estava estreitando laços. Houve a escalação do Daronco, que tem um histórico tenebroso contra o Vasco da Gama, e a gente viu aí toda essa situação aí da carga de ingressos, uma total desajuste aí contra o Vasco da Gama. E o seguinte, né, meus amigos, isso vai para campo com certeza. E o seguinte, o Vasco reagindo, o Vasco melhorou no campeonato, mas é aquela situação, o Vasco pode perder pontos lá na FIFA. A FIFA, segundo a normativa, depois que ela faz a notificação, o clube tem 45 dias para efetuar o pagamento. Se o clube não fizer após 30 dias aí, a FIFA já pode tirar ponto. E a FIFA, quando tirou ponto do Cruzeiro, certo? O Cruzeiro devia só $600 mil para um jogador brasileiro que veio lá do mundo árabe, certo? Denilson, que era jogador do São Paulo, né? E depois foi para o Cruzeiro. Era cerca de $600 mil. O Vasco está com 3 transferban na FIFA. Léo Jardim, Pumita e Capasso. A situação é gravíssima e ninguém está colocando atenção. E a gente ontem teve aí, né, um informativo lá do Charla Podcast, onde a gente tomou conhecimento que o Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, teria recebido um convite de um dos candidatos do Vasco da Gama, que você até imagina quem seja, né? Provavelmente deve ser o Pedrinho ou o Júlio Brandt, né? Ou convidando para ser CEO do Vasco da Gama. Vamos ver aqui? Tem Vinícius Alves, aqui, vem pro Vasco, Bandeira. Bandeira CEO do Vasco. Caraca, olha aí. Não. Bandeira é Mengão. E já recebeu algum convite para trabalhar em outros clubes? Recebi sondagem, né? É mesmo? Não, mas eu vou falar até 2 casos que foram públicos, né? Então não tem essa coisa quando o torcedor me encontra e fala, não, eu sou tricolor, vai lá administrar o Fluminense e tal. Isso é uma coisa que é extremamente gratificante, lógico, né? Mas no caso do Vasco mesmo, tinha um candidato à presidência do Vasco que me chamou para jantar um dia, né, e falou, não, eu queria que você fosse CEO do Vasco. Né? Caraca, olha só. Eu falei para ele que, olha, eu acho que isso daí, eu agradeci muito e tal, eu acho que isso não vai ser bom nem para mim, nem para você, porque eu não tenho nada contra que um rubro-negro trabalhe no Vasco, nem que um vascaíno trabalhe no Flamengo, né? Então a gente vendo aí que houve, inclusive, um jantar, né, de um candidato desse aí, certo? Com o Bandeira de Melo, e nesse jantar aí houve um convite para ele ser CEO do Vasco da Gama. Olha onde a gente foi parar. A gente não duvida aqui da competência do Bandeira de Melo, mas será se não tem nenhum vascaíno aí para poder trabalhar para tirar o Vasco dessa situação? A gente já teve um exemplo aí com o Luiz Mengo que não deu certo e parece que a turma aí, por conta da identificação dele com o Flamengo, parece que a turma não aprendeu. O que você acha dessa situação aí? O Eduardo Bandeira de Melo aí recebeu o convite para ser CEO do Vasco da Gama, segundo propriamente ele falou. Deixa aí nos comentários. Agradeço pela sua atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!